Eu não sei exatamente quando a ficha caiu, mas foi como se Deus tivesse gritado dentro de mim, e eu não pude mais fingir que não ouvi. O que começou como uma inquietação virou um peso insuportável no meu peito. Eu não estava mais apenas cansada, eu estava ferida espiritualmente. Aquilo que deveria ser um lugar de cura, de verdade, havia se tornado um palco. E não era um palco qualquer. Era um teatro onde se encenava fé, mas se respirava vaidade. O Espírito Santo começou a me mostrar coisas que eu não queria ver, mas vi. E quando você enxerga a podridão por trás das cortinas, é impossível continuar sorrindo no espetáculo. Foram visões claras, dolorosas, transformadoras. Eu entendi, com uma clareza esmagadora, que a maioria das igrejas que se dizem de Deus não o representam de fato. Não são moradas do Espírito. São armadilhas disfarçadas de templos, casas de engano vestidas de luz. E isso me rasgou por dentro. Porque eu também fiz parte disso. Eu também fui aplaudida. Eu também achei que estava fazendo certo. Mas no fundo, lá no altar onde só Deus e eu sabíamos o que se passava, havia silêncio. Um silêncio que gritava. E quando o Senhor me revelou que apenas 3 tipos de igreja ainda pertencem verdadeiramente a Ele, eu caí de joelhos. 3. Em um mundo com milhões de templos, Ele me mostrou apenas 3 expressões vivas da noiva. Se a sua igreja não se encaixa em nenhuma dessas, é preciso coragem para admitir, coragem para sair, coragem para buscar. Essa mensagem não é para te agradar. Ela não é simpática nem confortável, mas ela pode ser o começo da sua libertação. O começo de uma nova busca, o ponto onde você para de seguir homens e começa a seguir a voz de Deus. Meu nome é Mariana, tenho 33 anos. A mesma idade em que Cristo foi crucificado. Talvez por isso, hoje eu também morra um pouco por dentro ao dizer isso. Porque eu amei a igreja. Eu vivi por ela. Eu me formei em teologia, fui pastora por 11 anos, vi milagres, preguei para multidões. Mas ao mesmo tempo, vi por trás do véu. Vi pastores sedentos por controle, ministérios vazios, corações endurecidos. Vi irmãos sendo usados como moeda de troca espiritual. E senti o Espírito Santo se afastando. Devagar, em silêncio, mas se afastando. Então, se você ainda consegue ouvir a voz dele, se algo em você se remexe agora, não endureça o coração. Essa pode ser a última chance de sair do deserto, de sair do engano, de reencontrar o jardim, porque a verdade, por mais dura que seja, ainda é o único caminho que nos leva até ele. Comecei a orar de um jeito diferente, não mais por respostas humanas, mas por algo mais profundo, mais verdadeiro, uma revelação vinda do alto. E foi isso que aconteceu. Era de madrugada, eu estava sozinha, em jejum e oração, sem celular, sem internet, sem barulho, só eu e Deus. Me ajoelhei no chão com o coração rasgado e disse: se o que estou vendo é engano, me corrija. Mas se é o teu espírito clamando dentro de mim, então me mostra. Rasga o véu. E foi nesse exato instante que algo sobrenatural tomou conta de mim. Meus braços ficaram pesados. Minhas pálpebras se fecharam sozinhas. Mas eu não dormi. Eu estava consciente. Sentia cada parte do meu corpo, mas não conseguia me mover. Foi aí que meu espírito foi tirado. E o que eu vi mudou tudo. Me marcou. Me quebrou por dentro. Me acordou. A primeira imagem que me veio foi de um deserto. Mas não era um deserto comum. Era um lugar morto, seco, rachado. Vi pessoas caminhando. Ou melhor, tropeçando, caindo, chorando. Suas roupas estavam sujas, seus olhos vazios. Algumas rastejavam, outras gritavam. Vi crianças nos braços de mães exaustas. Jovens com bíblias nas mãos, mas sem brilho nos olhos. Pastores, evangelistas, obreiros, todos ali. E o mais angustiante, todos acreditavam estar indo para o céu. Eram pessoas religiosas, mas espiritualmente mortas. Tentei gritar, mas minha voz não saía. E então ouvi uma voz, forte, profunda, santa. A voz dizia: esses são os que estão dentro das igrejas que não são minhas. Seguem líderes, sinais, tradições, mas não me seguem. Falam de mim, mas não me conhecem. Cantam sobre o céu, mas caminham para o inferno. Existem milhões como esses ao redor do mundo. Dentro das igrejas, mas fora da minha vontade, eu tremi.
Chorei. E então vi algo que me despedaçou completamente. Ossos secos pelo caminho, esqueletos, corpos caídos. E a voz continuava: esses morreram espiritualmente dentro das igrejas. Faltava vida, faltava arrependimento, faltava a minha presença. Não consegui suportar. Fechei os olhos, tomada por uma dor que não sei explicar. E de repente, fui levada dali, como se alguém virasse a página de um livro espiritual. Num piscar de olhos, o deserto desapareceu. E quando abri os olhos, estava em outro lugar. Um jardim, mas não um jardim comum. Era como se tudo ali tivesse alma. O vento cantava, a grama respirava, as flores dançavam em adoração. Eu não sentia mais medo. Havia paz, mas não aquela paz de discurso bonito. Era uma paz que invadia a alma, como água limpa enchendo um copo sujo. Ao meu redor havia pessoas, mas elas eram diferentes. Usavam roupas brancas, os olhos brilhavam, sorriam, tocavam uns aos outros com carinho. Algumas comiam frutos de árvores que eu nunca tinha visto. Outras bebiam de um rio cristalino que corria entre pedras. Tudo vibrava com vida. Não havia pressa, nem cobrança, nem competição. Era como se todos ali tivessem, enfim, encontrado aquilo que a gente procura a vida inteira. Descanso. Me ajoelhei de novo, chorando sem conseguir conter. E então ouvi a voz novamente, a mesma. A voz que me falou naquele momento era a mesma que eu havia escutado no deserto. Mas agora havia algo diferente. Era como se um pai estivesse me falando com ternura, com amor. Ele disse: esses são os que pertencem à minha verdadeira igreja sobre a terra, a noiva que se preparou, que me esperou. Eu permaneci em silêncio, com o coração em suspenso, tentando compreender a profundidade daquilo. E a voz continuou: vou te mostrar as únicas 3 igrejas que ainda me pertencem. Não estou falando de placas, nomes ou direções. Estou falando de essência, de princípios, de fundamentos. Então, ele me levou a 3 lugares distintos. 3 altares. 3 expressões vivas de adoração que ainda tocam o coração de Deus. A primeira era simples, sem luxo, sem estrutura grandiosa. Uma congregação humilde, pequena, sem nenhum tipo de ostentação. Mas ali havia verdade. O pastor lia a Bíblia com reverência. As pessoas jejuavam, oravam, buscavam arrependimento sincero. Não havia manipulação, nem promessas vazias, nem idolatria ao púlpito. O centro era o Espírito Santo. E o Senhor me disse: essa é a igreja da verdade. Eles me obedecem. A segunda igreja me comoveu profundamente. Não estava dentro de 4 paredes. Era ao ar livre. Vi irmãos e irmãs servindo comida aos moradores de rua. Outros oravam pelas viúvas. Jovens limpavam asilos. Um pastor lavava os pés de uma mulher doente. Não havia plateia. Não havia holofotes. Era amor. Amor puro. Amor que não precisa de microfone. E naquele lugar a presença de Deus era tão forte que parecia tocar o céu. Cada gesto de compaixão brilhava como luz no escuro. E o Senhor me disse: essa é a igreja do serviço. Quando vocês servem os esquecidos, vocês me representam. Quando lavam os pés dos desprezados, vocês lavam os meus. E eu chorei de novo, de um jeito que mal podia conter. A terceira igreja me impactou de forma diferente. Era uma casa de oração. Não havia púlpito, nem bancos, nem estrutura. Apenas pessoas ajoelhadas, clamando, intercedendo, chorando por misericórdia. O chão estava molhado de lágrimas. As vozes não paravam. Eram gemidos, súplicas, adoração profunda. E eu vi, com meus próprios olhos, como se saísse fogo das bocas daquelas pessoas. E esse fogo subia como incenso até o céu. E Deus me disse: essa é a igreja da intercessão. Eles sustentam o mundo com suas orações. Eles choram pelas nações. Eles imploram por perdão. Ali não havia vaidade. Havia renúncia. Havia guerra espiritual, havia entrega. Essas 3 igrejas não estavam nos noticiários. Ninguém fazia propaganda delas. Nenhum influencer falava sobre elas. Mas elas carregavam algo que muitos perderam: a presença. A presença real, viva, palpável de Deus. Não era emoção, não era performance, era santidade manifesta. Era fruto do Espírito. E foi ali que eu entendi tudo. Não se trata do tamanho do templo, nem do carisma do pregador,
muito menos da estética do culto. Trata-se de essência, de obediência, de amor, de verdade. E então, o Senhor me disse com firmeza: essas são as únicas 3 igrejas que ainda são minhas. As outras se perderam. De repente, tudo ficou em silêncio. O ruído do deserto sumiu como se nunca tivesse existido. Quando abri os olhos novamente, ou melhor, quando meu espírito despertou, eu já estava em outro lugar. Um lugar que não sei descrever com palavras humanas. Um jardim, mas não como os que conhecemos. Era como se tudo ali fosse eterno. Era como se a própria terra tivesse consciência. Cada folha parecia saber que estava diante do Criador. A brisa era suave, mas carregada de sentido. O sol não queimava, apenas aquecia com ternura. As árvores não dançavam com o vento, mas com reverência. Era como se adorassem. Me levantei com as pernas trêmulas e comecei a andar devagar por aquele lugar sagrado. Algo dentro de mim dizia que algo profundo estava prestes a acontecer, mas eu não fazia ideia do que. Havia pessoas ali. Usavam vestes brancas, seus rostos brilhavam, mas não era maquiagem nem euforia. Era luz, uma luz que parecia vir de dentro. Vi algumas comendo frutos de árvores que nunca tinha visto. Outras bebiam de um rio cristalino que cortava o jardim ao meio. Ninguém carregava fardos. Ninguém tinha pressa, nem preocupação. Havia uma paz tão intensa que me confrontava, porque eu vinha de um mundo onde até os crentes viviam angustiados. Mas ali, tudo era inteiro. Tudo era leve. Ao longe, havia uma colina. Não era alta, mas alta o suficiente para revelar 3 caminhos. Eu ainda não sabia o que eles significavam, mas sentia no fundo da alma que tudo aquilo fazia parte de uma resposta divina. Me ajoelhei sem dizer nada. Nenhuma palavra, nenhuma pergunta. Apenas lágrimas. Foi então que a mesma voz que falou comigo no deserto voltou a se manifestar. Mas dessa vez ela não veio de fora, nem de cima. Veio de dentro, e com amor e autoridade, ela disse: agora vou te mostrar o que resta da minha verdadeira noiva na terra. Poucos compreenderão, mas quem tiver ouvidos, ouça. E naquele momento, o jardim inteiro pareceu parar. O vento cessou, as árvores se inclinaram, o rio ficou imóvel como vidro. Era como se toda a criação aguardasse em silêncio o que seria revelado. Mas nada havia sido mostrado ainda. A voz prosseguiu. No meio do caos, no meio da confusão, ainda existem igrejas que me pertencem. Poucas, mas verdadeiras. Elas não têm fama, nem marketing, nem multidões, mas são minhas. E eu as preservo como preservei Elias em tempos de seca. E eu tremi, porque entendi que aquela fala vinha de um lugar de dor, de um coração partido. Como alguém que ama, mas vê a noiva se desviando. E ainda assim encontra um pequeno resto fiel. Achei que veria tudo naquele momento. Mas não, ele ainda não tinha me mostrado nada. Apenas pediu que eu me sentasse debaixo de uma árvore que crescia no centro do jardim. E eu obedeci. Me sentei no chão e senti como se o céu estivesse acima de mim, mas também dentro de mim. A voz então disse: antes de te mostrar a verdade, vou te mostrar por que tantos se perderam, por que tantos caíram, por que tantos morreram espiritualmente, mesmo indo à igreja. E só depois disso eu te mostrarei o que ainda é meu. Foi naquele instante que compreendi. O que viria não era apenas uma visão, era um juízo. Respirei fundo e pela primeira vez me senti pequena, muito pequena. Estava diante de algo maior que ministérios, templos, tradições ou placas. Eu estava diante da verdade, mas não a verdade escrita, a verdade que transforma. E então ele falou mais uma vez: em todo o mundo a minha igreja está sendo provada. Aqueles que não discernem o tempo em que vivem acabarão se perdendo, mesmo acreditando que estão salvos. Foi assim que o segundo cenário se encerrou, sem explicações, sem pressa. Apenas uma promessa pairando no ar. Algo sagrado ainda seria revelado, mas somente para quem verdadeiramente anseia. Permanecendo sentada naquele jardim tão cheio de paz, algo começou a arder dentro de mim. Um incômodo, uma dor antiga que ressurgia silenciosa, bem atrás das costelas. Eu a conhecia bem. Era a dor de ver o evangelho sendo transformado em mercadoria. A dor de testemunhar líderes fingindo santidade enquanto o povo morria de fome espiritual. A voz não disse nada naquele instante. Foi como se o próprio Espírito estivesse me permitindo lembrar, rever.
sentir tudo de novo, mas agora com os olhos bem abertos. E o que vi me gelou a alma. A igreja espalhada pelo mundo estava cheia, mas vazia de Deus. Vi templos grandiosos, verdadeiras catedrais modernas, megatemplos com telas gigantes, luzes coloridas, efeitos especiais, corais ensaiados até a perfeição, ministros com microfones dourados, púlpitos enfeitados com riqueza. Mas quando o Espírito me deu discernimento, percebi o que os olhos humanos não enxergam. As orações não subiam, os louvores não tocavam o céu. As palavras eram bonitas, mas ocas. Repetições vazias, sem vida. Tudo era feito para os homens, não para Deus. E o povo faminto aplaudia, cantava, chorava, mas não era arrependimento. Era emoção. Era manipulação emocional. Um teatro invisível, fantasiado de adoração. Vi pastores que começaram bem, mas se venderam. Homens que antes pregavam com lágrimas nos olhos e agora pregam com contratos nas mãos. Pregadores com agenda, com cachê. Pastores de palco. Homens que dizem, assim diz o Senhor, sem sequer terem orado para ouvir a sua voz. Missionários que negociam dízimos como se fossem produtos em um mercado. E quando confrontados, tentam se justificar. É para a obra. Mas essa obra está coberta de luxo, enquanto o povo continua perdido. O céu não reconhece essas mãos sujas. E o pior de tudo, as multidões o seguem como se fossem deuses. Jesus se tornou apenas um detalhe nos cultos, e não o mestre. E não foram só os grandes ministérios que eu vi. Vi também igrejas pequenas, escondidas, mas igualmente corrompidas. Ministérios de rua onde o púlpito virou um trono para o ego do líder. Lugares onde só os ungidos podiam segurar o microfone. Onde apenas familiares tinham espaço. Onde a Bíblia era usada como instrumento de controle. Vi pessoas sendo afastadas por discordarem do pastor. Vi campanhas inventadas só para arrecadar dinheiro, sem direção, sem propósito. E quando alguém tentava questionar, era silenciado com frases como "não toque no ungido" ou "você está em rebeldia". Mas no fundo, quem era o verdadeiro rebelde? Então o Espírito me mostrou algo ainda mais duro de encarar. O povo, sim, o próprio povo. Porque há quem prefira os falsos profetas. Eles dizem exatamente o que as pessoas querem ouvir. Não confrontam o pecado. Não falam sobre santidade. Não exigem renúncia. Não pedem cruz. E como muitos não querem morrer para o mundo, acabam se apegando a esses pastores que os mantêm confortáveis no erro. E assim, o ciclo da ilusão se completa. Líderes vaidosos. Crentes preguiçosos, todos juntos dentro de templos, mas longe da presença, sem fogo. Era assim que muitos estavam. Deus batia à porta, mas ninguém parecia escutar. E então a voz voltou, carregada de tristeza, com uma dor que eu nunca havia sentido antes. Ela disse, "Filha, meu nome ainda é proclamado de milhares de púlpitos, mas o meu espírito já se retirou de muitos deles, e quase ninguém percebeu. A minha presença foi trocada por aplausos. Minhas palavras viraram conselhos. Minha cruz, distorcida em promessas vazias de sucesso. É por isso que há tanto deserto disfarçado de templo. Ao ouvir isso, voltei a chorar. Mas dessa vez, não era por mim. Era pela igreja, pela noiva que se desviou, achando que ainda estava no caminho certo. Depois dessa revelação tão dolorosa, achei que o Senhor me daria um descanso. Mas não. O jardim escureceu por alguns instantes. Não era escuridão, era como uma pausa, um respiro do céu antes de algo ainda mais profundo ser revelado. A voz então falou de novo, com um tom mais firme. Você precisa ver o que está escondido atrás dos altares. Ver com os olhos do Espírito aquilo que muitos se recusaram a enxergar. E num piscar de olhos, fui levada a vários lugares ao mesmo tempo. Era como flutuar por entre milhares de igrejas, vendo o que ninguém mais via. A primeira visão foi dentro de um templo gigantesco. Luzes coloridas, música alta, pessoas gritando, pulando, chorando. Tudo parecia vivo. Mas quando o Senhor abriu os meus olhos espirituais, eu congelei. Atrás do púlpito, havia um homem bem vestido, com a Bíblia aberta, mas o olhar vazio. E colado nele, como uma sombra fundida ao seu corpo, havia uma criatura escura, deformada,
com olhos flamejantes e dentes afiados. Um demônio. Ele sussurrava no ouvido do pregador, e o pregador repetia cada palavra no microfone, como se fosse a voz de Deus. A cena mudou. Fui levada a uma igreja menor, simples. O culto era aparentemente modesto, mas ali, o Espírito me mostrou algo ainda mais inquietante. O pastor orava de olhos fechados, mas sua mente estava cheia de números, metas financeiras, inveja do ministério vizinho. E atrás dele, vi serpentes enroladas nos instrumentos musicais. No canto do altar, um trono negro estava erguido. Perguntei ao Senhor, mas eles estão cantando hinos? Estão orando? E a voz respondeu, sim, mas não para mim. Aquele altar havia sido profanado há anos. Eles ainda realizam cultos, mas o Espírito Santo já não está mais ali. Todo o meu corpo tremia, e as visões não paravam. Vi igrejas fazendo campanhas proféticas, onde pessoas entregavam ofertas sob manipulação emocional. Vi líderes impondo as mãos sobre os fiéis com vaidade, raiva e orgulho escondidos no coração. Vi cultos em que o nome de Jesus era gritado, mas sua presença não estava lá. E em muitos desses lugares, vi demônios sorrindo, sentados nos bancos, aplaudindo, se alimentando de idolatria, ignorância, vaidade e orgulho espiritual. E quando perguntei ao Senhor por que tudo isso acontecia, ele respondeu com dor na voz, porque o meu povo ama a mentira. E então ele me levou mais fundo, me mostrou o que há por trás dos bastidores. Por trás de muitos ministérios aparentemente santos, vi matilhas, vi pactos sendo firmados nas sombras, contratos selados com sangue, pregadores recebendo unção das mãos de homens que nunca se ajoelham, líderes obcecados por fama, influência, palcos, e que há muito já não se importam com almas. O altar virou passarela, o púlpito, palco de espetáculo, a oferta se tornou moeda, a unção, uma encenação. E então, o Espírito me disse, filha, muitos usam o meu nome, mas servem ao espírito do anticristo, e milhões o seguem cegamente, achando que me servem. Foi nesse momento que a voz do Senhor se fez clara. Eu te mostrei o deserto, te mostrei o jardim, te mostrei os altares falsos. Agora, estou prestes a te revelar o que ainda é meu. Mas antes te alerto, o tempo está acabando, já estou separando o trigo do joio. Quem seguir aparências será levado pela corrente da perdição. Me ajoelhei, tremendo, chorando, e pedi, Senhor, mostra-me o que ainda te pertence, onde ainda há vida, porque o mundo está confuso, as igrejas estão confusas, e tua voz precisa ser ouvida. O céu ficou em silêncio por alguns segundos. Então, a voz disse, é chegada a hora, e eu soube ali que algo profundo seria revelado. Não um lugar geográfico, não uma denominação, mas uma verdade que separa o falso do verdadeiro. As 3 igrejas, o remanescente, a noiva que ainda espera o verdadeiro noivo. Respirei fundo, consciente de que o que viria a seguir era sagrado demais para ser ignorado. E quando a voz repetiu, é chegada a hora, algo mudou na atmosfera. O jardim brilhou com mais intensidade. O céu parecia descer. O ar ficou pesado, mas não como um fardo. Era o peso da glória. Meus olhos se fecharam sozinhos. E então fui levada a uma nova visão. Dessa vez, não havia confusão, não havia deserto, não havia trevas. Vi uma congregação pequena, simples, sem luxo. O prédio era modesto. As cadeiras de plástico. Não havia palco, nem telões, nem banda profissional. Mas havia algo ali que eu não sentia fazia muito tempo. A presença do Espírito Santo estava viva, presente, pulsando em cada canto. Vi um pastor ajoelhado diante do altar, antes mesmo do culto começar. Ele não orava para impressionar, não repetia frases feitas. Ele apenas chorava, quebrado, dizendo, Senhor, que eu diminua para que tu cresças. Quando o culto começou, a palavra foi lida com temor, sem distorções, sem manipulações, sem heresias. Era escritura pura, e o povo ouvia com fome, como quem espera uma gota d'água em meio à seca. Vi jovens com as mãos erguidas, não por emoção, mas por arrependimento. Vi crianças orando. Vi pessoas confessando seus pecados sem medo, porque ali havia verdade, havia temor. E o Senhor me disse, esta é a primeira igreja que ainda é minha em toda a terra.
a Igreja da Verdade. Ela não se curva ao sistema, não negocia o Evangelho, não depende de números, gostos ou plateias. Ela depende de mim. Os pastores desta igreja preferem perder membros a agradar homens. Eles pregam arrependimento, falam sobre o pecado, apontam para a cruz e não viviam para si mesmos. Quando ouvi isso, chorei, porque sabia que muitos pastores haviam começado assim, mas mudaram com o tempo. Aquela igreja era um milagre no meio do caos. Continuei observando e vi algo que mexeu comigo. Os membros jejuavam juntos, organizavam vigílias espontâneas. Não havia disputa por liderança. Vi uma mulher orando num canto, chorando por almas. Um jovem pregava num ponto de ônibus com uma Bíblia rasgada nas mãos. Havia discipulado de verdade, relacionamentos sinceros, transformação de vida. Não era uma igreja perfeita, mas era autêntica. Eles não fingiam ser o que não eram. Não escondiam suas falhas, mas estavam todos num mesmo espírito de busca por mais de Deus. E essa busca era verdadeira. Era justamente essa sinceridade que mantinha aquele altar aceso. Então ouvi novamente a voz do Senhor, agora com um tom que misturava dor e alegria. Poucos permanecem na verdade. Muitos começaram assim, mas desistiram. Mas esta igreja, eu sustento, eu visito, eu ouço. Perguntei, mas pai, onde estão essas igrejas? Como posso encontrá-las? E ele respondeu, você não as encontra com o GPS. Você as discerne no espírito. São pequenas, às vezes escondidas, mas são luz no meio da escuridão. Eu sempre preservei um remanescente. E então entendi. Elas não estão concentradas em um país ou cidade. Estão espalhadas pelo mundo, invisíveis para muitos, mas conhecidas por Deus. E antes que eu fizesse mais perguntas, o Espírito me alertou. Agora vou te mostrar a segunda. Aquela que carrega o meu coração. Aquela que anda como o meu filho andou. Porque há uma verdade que só se cumpre com atitudes. E essa igreja não apenas prega, ela serve. A visão então começou a se desfazer. E o som de água correndo preencheu o espaço espiritual onde eu estava. À medida que a primeira visão se dissipava, senti o solo sob meus pés mudar. Já não era mais o jardim cheio de árvores e frutos. Agora eu estava num lugar mais urbano, mais concreto, mais humano, mas ainda assim sagrado. Havia gente nas ruas, crianças brincando descalças, mulheres carregando sacolas, homens cansados voltando do trabalho. A cena era comum, mas havia uma luz suave pairando ali, invisível aos olhos humanos, mas completamente real no espírito. Vi uma mulher andando com uma cesta de alimentos. Ela não batia nas portas para pedir, mas para doar. Ela era pastora, e o altar dela era a calçada. Continuei olhando. Vi jovens com camisetas simples orando na frente de hospitais. Vi homens ajudando a construir a casa de uma viúva. Vi mulheres orando com presidiários. Vi cestas básicas sendo entregues sem fotos, sem selfies, sem transmissões ao vivo. Era serviço, era compaixão verdadeira, era amor em movimento. E então o Senhor me disse, esta é a segunda igreja que ainda é minha, a igreja do serviço. Eles entenderam que adoração não é só cantar, é agir. Eles me adoram quando alimentam, quando abraçam, quando escutam, quando curam com atitudes. Fiquei sem palavras. E foi então que vi uma cena que me fez cair de joelhos. Uma senhora idosa, uma líder, ajoelhou-se diante de um mendigo para lavar seus pés. Alguns ao redor tentaram filmar, mas ela disse com doçura, não precisa gravar. Jesus já viu. E continuou ali, em silêncio, com os olhos marejados. Naquele instante, senti o peso da glória pairando. A voz falou novamente. Essa igreja não busca reconhecimento. Ela busca o coração do meu filho, porque foi exatamente isso que ele fez. Lavou pés, multiplicou pães, tocou os intocáveis, chorou com os que choram. E essa igreja carrega esse DNA. Chorei, porque entendi ali o quanto o verdadeiro serviço está se tornando raro no mundo evangélico atual. A visão me levou até uma casa bem simples. Um grupo de irmãos cozinhava junto. Estavam tendo um culto, mas sem liturgia rígida. Era só oração, leitura da palavra e partilha. Uma jovem tirou o próprio sapato e entregou a outra que precisava.
Um irmão doou seu celular antigo para alguém da comunidade que precisava estudar. Vi um pastor ensinando adolescentes a orar e a estudar a Bíblia. Vi mães viúvas sendo acolhidas. Aquilo era Atos 2 vivo diante dos meus olhos. A igreja primitiva estava ali, viva, longe dos holofotes, mas viva. A voz do Senhor disse: Filha, essa igreja não faz barulho nas redes sociais, mas faz barulho no céu. Quando você serve os humildes, você me serve. Quando ajuda quem não tem nada, toca o meu trono. É por isso que essa igreja me pertence. Eu tremi, porque percebi o quanto muitos hoje se escondem atrás de ministérios, mas não servem ninguém. Querem pregar, mas não querem se santificar. Querem aplausos, mas não querem renúncia. E Deus não está nisso. Deus está onde há amor prático, silencioso, sacrificial. Antes que a visão terminasse, vi novamente aquela mulher da primeira cena, a pastora. Agora ela estava sentada na calçada, com uma criança dormindo no colo. Sorria, exausta, mas cheia de paz. E o Senhor disse: Essa é a minha noiva, aquela que anda descalça, que não tem púlpito, mas tem poder, que não tem status, mas tem essência. Essa é a igreja do serviço, e ainda existem dessas na terra. Foi nesse instante que os céus se abriram mais uma vez, e a voz disse: Agora prepare-se. Vou te mostrar a terceira, aquela que sustenta o mundo com oração. Depois que a segunda visão terminou, uma brisa diferente me envolveu. Era mais densa, mais silenciosa, como se o próprio céu tivesse prendido a respiração. Fechei os olhos e, quando os abri em espírito, me vi diante de uma casa sem placa, sem nome, sem número. Era um prédio antigo com paredes simples, sem sinal de luxo. Entrei pela porta e um peso invisível caiu sobre mim. Mas não era opressão, era glória. Havia algo ali que não dava para explicar. O ar vibrava com gemidos, com sussurros, com orações profundas. E ali entendi. Eu estava diante da igreja da intercessão. Não havia púlpito, não havia bancos, apenas esteiras no chão, bíblias abertas, potes com azeite e muitos joelhos dobrados. Homens e mulheres oravam sem parar. Alguns choravam em silêncio, outros falavam em línguas. Alguns estavam prostrados no chão, outros tremiam. Ninguém ali queria aparecer. Não havia câmeras, não havia música de fundo. Era só o clamor vivo, rasgado do coração. E o Senhor me disse: Essa é a terceira igreja que ainda é minha. São eles que sustentam o mundo com lágrimas. São os que despertam de madrugada, não por insônia, mas por chamado. A visão se intensificou. Comecei a ver coisas que nunca havia visto. Quando uma irmã clamava por uma nação, via aquela nação sendo visitada por anjos. Quando um irmão chorava pela família, via correntes sendo quebradas. Quando um jovem dizia: Senhor, salva minha geração, via fileiras de demônios recuando. A oração ali não era som, era guerra, e Deus estava presente em cada palavra, em cada lágrima. Sua presença não era sentida, era evidente. A própria atmosfera era permeada de glória. Era como pisar num campo de batalha, mas com paz. A voz do Senhor falou de novo. Enquanto o mundo dorme, eles permanecem. Enquanto igrejas disputam poder, eles intercedem por misericórdia. Enquanto muitos buscam fama, eles se escondem em mim. Não tem nome no mundo, mas seus nomes estão escritos com honra no céu. Caí de joelhos. Não por escolha, mas porque aquele lugar era sagrado. Vi um homem orando por horas sem se levantar. Vi crianças sendo ensinadas a jejuar. Vi adolescentes de olhos fechados clamando por suas escolas. Era uma geração que ninguém vê, mas que todo o céu conhece. E então o Senhor disse algo que me marcou para sempre. Se não fosse por eles, o juízo já teria caído sobre a terra. Se não fosse pelos intercessores, muitos ministérios já teriam sido destruídos. É pelas orações dessa igreja que ainda há tempo para arrependimento. E ali compreendi. Essa igreja sustenta tudo. Não se vangloria, mas é o alicerce. Não lucra, mas é a mais rica. Não se veste de púrpura, mas de branco. É desprezada pelos homens, mas honrada por Deus. E eu chorei. Chorei porque percebi que havia negligenciado a intercessão no corre-corre do ministério. Antes que a visão terminasse, vi um mapa do mundo se formando no céu. E sobre ele, pontos de luz começaram a brilhar em várias partes do Brasil, da Ásia, da África,
da Europa e do Oriente Médio. E a voz disse: esses são os meus verdadeiros sentinelas. Estão espalhados. Não se conhecem, mas estão todos conectados em espírito. Formam a igreja da intercessão, a última linha de defesa antes que o juízo venha. E então tudo se apagou, e o jardim voltou, mas agora com um brilho diferente, porque as 3 igrejas haviam sido reveladas. E o que viria a seguir seria ainda mais severo. As visões anteriores me fizeram chorar. As 3 igrejas verdadeiras ainda existiam, mas eram poucas, eram pequenas, eram discretas. E foi então que, como um raio que corta o céu em silêncio, o Espírito Santo disse: agora eu vou te mostrar. O que muitos enxergam como igreja é, na verdade, um engano bem arquitetado, sedutor ao extremo, mas espiritualmente corrompido. Meus olhos se abriram mais uma vez e fui levada a um templo imenso, iluminado, cheio de gente. Um coral cantava, luzes dançavam no teto, as telas mostravam imagens deslumbrantes. Mas quando olhei com os olhos do Espírito, meu coração quis gritar. Atrás do púlpito, havia serpentes enroladas nas colunas. Demônios disfarçados de luz caminhavam entre os fiéis. Pessoas com os olhos fechados e mãos erguidas, mas acorrentadas por dentro. Um pastor pregava compaixão, mas o que saía de sua boca era podridão, fumaça, mentira. Atrás dele, uma figura sombria sussurrava ao seu ouvido, a mesma voz maligna do início, dizendo: diga o que agrada, diga o que vende, diga o que atrai. E ele obedecia. O povo aplaudia, mas o céu permanecia em silêncio. Deus não estava ali. A visão me levou a outros lugares. Vi igrejas menores com líderes que amavam ser chamados de profetas, mas suas palavras saíam da alma, não do céu. Diziam: Deus manda dizer, quando tudo não passava de manipulação emocional. Vi campanhas com temas inventados, revelações falsas, objetos ungidos sendo distribuídos como relíquias. Vi pessoas sendo humilhadas no altar em nome de uma libertação que só exaltava o ego do pregador. Vi apóstolos autoproclamados cobrando por orações, pastores usando a Bíblia como escudo, enquanto vendiam indulgências modernas em nome próprio. E os olhos cegos do povo aceitavam tudo como espiritual, porque parecia ter brilho. O Espírito me falou com firmeza: essas igrejas não são minhas, pertencem ao espírito do anticristo. São sinagogas de Satanás disfarçadas de templos. Falam sobre sucesso, mas não preparam ninguém para o arrebatamento. Pregam milagres, mas ignoram o arrependimento. São grandes aos olhos dos homens, mas por dentro estão apodrecidas. Senti um peso esmagador, um grito preso, uma dor profunda, porque entendi que milhões de pessoas estavam agora mesmo dentro desses lugares, achando que estavam servindo a Deus. E a cena se repetia nos 4 cantos do mundo. Vi igrejas em diversos países, línguas e estilos, mas com a mesma estrutura corrompida, o mesmo engano espiritual. O sistema religioso estava completamente infiltrado, e poucos percebiam. Vi crentes ajoelhados diante de pastores, pessoas idolatrando líderes, multidões sendo conduzidas ao abismo, cantando louvores. Então, o céu falou de novo: filha, muitos desses começaram comigo, mas trocaram a minha glória por status, abandonaram a cruz, esqueceram o Calvário. Vi um último altar, o mais imponente de todos. A multidão gritava: fogo, fogo, fogo! E o fogo veio, mas não era o fogo de Deus. Era fogo estranho. Fogo de manipulação, vaidade e carnalidade. As pessoas caíam, pulavam, choravam, mas saíam exatamente como haviam entrado, porque não havia confronto, não havia cruz, não havia verdade, apenas encenação, um espetáculo. E ao final da visão, o Espírito disse com tristeza: essas igrejas me expulsaram. Já não sentem saudade de mim, sentem saudade apenas do aplauso. E o povo se acostumou a viver sem a minha presença. Depois da última visão, fiquei sem forças. Meu espírito se sentia quebrado. Era como se o peso da verdade tivesse esmagado todas as ilusões que um dia me acompanharam. O Senhor me deixou em silêncio por alguns minutos, como se respeitasse a dor do que havia me sido revelado. Mas então, com uma voz cheia de autoridade e compaixão, ele falou: filha, não se trata do nome da igreja, não se trata da placa, nem do ministério humano.
Trata-se da essência, trata-se do espírito, trata-se do meu corpo. Muitos se apegam às aparências, mas se afastam da verdade. Em outra visão, vi um homem entrando numa igreja tradicional. Estava bem vestido, com um terno impecável e uma Bíblia nas mãos. Sentou-se na primeira fileira, cantou hinos, aplaudiu o pregador, ofertou com generosidade, mas ao sair, voltou ao mesmo pecado de sempre. Nada havia mudado. E a mesma cena se repetia em igrejas pentecostais, modernas, carismáticas, progressistas, em todas o mesmo padrão. Pessoas confiando na estrutura, mas não no espírito. O Senhor disse: eles acham que estão seguros porque têm um pastor, um templo, uma função, mas muitos deles eu nunca conheci. Vi grupos discutindo doutrina, brigando por detalhes teológicos. Alguns diziam: só quem guarda o sábado será salvo. Outros afirmavam: só o batismo de fogo garante o céu. Vi igrejas atacando umas às outras, chamando-se de heresias. Mas por dentro, todas estavam vazias de presença. E o Espírito disse: a guerra de placas desviou meu povo. Enquanto brigam por nomes, esquecem meu caráter. Enquanto discutem sistemas, ignoram minha santidade. Isso me feriu profundamente, porque percebi que muitos são sinceros, mas estão enganados. Então o Senhor me mostrou o que ele enxerga quando olha para a igreja. Ele não vê um CNPJ, ele não vê o estilo musical, ele não vê a roupa, ele vê o fruto, vê o joelho dobrado, vê arrependimento, vê o clamor sincero. Aqueles que lhe pertencem, as 3 igrejas reveladas, não seguem um padrão estético fixo. Estão onde há verdade, onde há serviço, onde há intercessão. E por isso, alguém pode estar numa igreja famosa e ainda assim estar morto espiritualmente. Porque o que define uma igreja verdadeira não é o nome na porta, mas a presença do Espírito na casa. Vi pessoas guiadas pela tradição familiar. Sempre frequentei essa igreja. Minha mãe me criou aqui. Outras por apego emocional. Gosto do louvor, me sinto bem. E outras por medo. Se eu sair, vão me chamar de rebelde. Mas o Senhor gritou no meu espírito: se eu já não estou mais aí, por que você continua? Se o altar foi profanado, por que ainda aplaude? Foi como um terremoto dentro da minha alma. Como se Deus estivesse sacudindo todos os argumentos humanos. Porque a eternidade não respeita a tradição, ela respeita a verdade. Você está cercado de templos ou vive isolado num país sem liberdade religiosa. O que define se você está no jardim ou no deserto não é o ambiente ao seu redor, mas o estado do seu coração diante de Deus. O jardim é onde o Espírito Santo é bem-vindo, onde ele tem liberdade para transformar, quebrar, reconstruir. É onde existe sede pela verdade, fome pela presença, arrependimento genuíno e amor real. Já o deserto é onde tudo parece vivo por fora, mas por dentro está seco, árido, frio. É onde os rituais substituíram o relacionamento, onde o palco tomou o lugar do altar, onde o aplauso se tornou mais importante que a rendição. E o mais assustador é que muitos que vivem no deserto acreditam estar no jardim. Carregam Bíblias, usam camisetas ministeriais, têm cargos, mas perderam o temor, perderam a presença, perderam o amor. E o Senhor dizia: não é a igreja cheia que me comove, é o coração quebrantado, não é o coral afinado, é o joelho dobrado. Não é o evento lotado, é o quarto secreto. Muitos acham que estão perto, mas estão longe há anos, porque não é o lugar que salva, é a posição do coração diante de mim. Vi rostos conhecidos, vi líderes, vi jovens, vi obreiros. Alguns estavam no jardim, ajoelhados, chorando, mesmo sem reconhecimento. Outros vagavam pelo deserto com um olhar vazio, acreditando que estavam no centro da vontade de Deus, mas há muito haviam se afastado. Vi mães que oravam sozinhas na madrugada, sem que ninguém soubesse. Vi jovens abandonando vícios em segredo, porque tiveram um encontro real. Vi irmãos perseguidos que, mesmo em países fechados, mantinham a fé viva no silêncio. E o Senhor disse: eles estão no jardim. Mesmo rodeados pelo deserto, meu espírito habita neles, porque o jardim não é um lugar físico, é uma condição espiritual. É onde eu estou. Foi aí que tudo fez sentido. Aquelas visões não vieram para acusar,
mas para despertar, não para condenar, mas para chamar de volta. O clamor do céu ecoava: voltem, voltem enquanto ainda há tempo. Voltem para o altar, voltem para a palavra, voltem para o joelho dobrado, voltem para mim. Era o choro de um noivo traído, mas que ainda ama, que ainda espera, que ainda deseja restaurar. E naquele momento entendi com toda a clareza: esse é o último chamado para muitos. Depois disso, o juízo virá. A oportunidade está passando. Quem não voltar agora, talvez nunca volte. Então a pergunta foi lançada como um trovão na minha alma: você está no jardim ou no deserto? E não havia como ignorar. Era como se os olhos de Deus estivessem sobre mim e sobre cada pessoa ouvindo este testemunho. O silêncio que se seguiu era diferente. Não era vazio. Era o silêncio de quem já disse tudo. E agora espera por uma resposta. A porta ainda está entreaberta. O noivo ainda chama. Mas será que a noiva ainda deseja encontrá-lo? A eternidade está às portas. E o tempo de voltar é agora. Não se importa se você está em uma catedral ou num quartinho simples. O que importa é se o céu ainda reconhece a sua voz. E agora, a pergunta não era mais só para mim. Era para todo mundo que estivesse ouvindo. E o Senhor me disse: pergunte a eles: vocês ainda me sentem quando oram? Ainda choram quando me buscam? Ainda escutam minha voz quando leem a palavra? Ou tudo virou rotina, obrigação, encenação? O Espírito sondava, um por um. O tempo dos espetáculos acabou. As máscaras caíram. Agora é só você e Deus. Sem o nome da sua igreja, sem o seu pastor, sem o seu cargo. Apenas o seu coração exposto diante dele. E a pergunta vem direta, sem rodeios: você está no jardim? Ou está morrendo no deserto achando que está tudo bem? Já não há mais espaço para religiosidade. Não dá mais tempo para viver de aparência. Deus está limpando o altar. E quem não falar agora, quem não despertar, será levado pelo engano como por uma enxurrada. Mas ele ainda chama, ainda espera, ainda convida. Ele está de braços abertos, pronto para reacender o seu amor, restaurar a sua intimidade, reavivar aquilo que um dia queimou em você. Mas ele não invade, só entra se você abrir a porta. E essa decisão só você pode tomar. O jardim ainda está lá, silencioso, sagrado, cheio daquela glória que só quem já foi completamente quebrado consegue reconhecer. Eu permaneci ali, com o espírito tremendo, o coração despedaçado, não pelas visões, mas pelas almas, pelas multidões ainda enganadas, frequentando igrejas que Deus jamais reconheceu. O Senhor me disse que essa mensagem precisava ser entregue, que era urgente, que o tempo da encenação acabou, que agora é tempo de separar, de decidir, de voltar. E por mais que zombem de mim, por mais que me ignorem, eu preciso entregar isso. O Espírito do Senhor está chamando o seu povo de volta ao jardim, não ao jardim da emoção ou do conforto, mas ao jardim da presença, da verdade, da obediência, onde Ele é tudo, onde a palavra é viva, onde o altar é puro, onde a oração queima como incenso. É para esse lugar que Ele quer te levar. Mas antes, é preciso sair do deserto. E para sair do deserto, é preciso reconhecer que se está nele, ter coragem de admitir que a fé esfriou, que o louvor virou hábito, que o altar está vazio. Parar de seguir vozes humanas e voltar a escutar a voz do Espírito, porque você não foi chamado para a multidão. Você foi chamado para a intimidade. O jardim é onde Deus sussurra, mas transforma tudo. É onde Ele cura, confronta, perdoa, renova e envia. Mas Ele só conduz ao jardim aqueles que decidem deixar o deserto. Não importa se você frequenta um templo gigante ou uma igreja de bairro. O que importa é a verdade, a serviço, a intercessão. Ou você apenas participa de um ritual seco, sem cruz, sem fogo, sem quebrantamento. Essa mensagem é sua chance. Deus não deixou você escutar isso por acaso. Há um propósito, há um chamado. E Ele está ecoando agora. Não ignore, não adie. Talvez você esteja a uma decisão de distância da presença que um dia te acendeu por dentro. Mas para isso, você precisa se humilhar, precisa se arrepender, precisa renunciar ao orgulho, às distrações, à religiosidade. Precisa orar como quem implora por ar. Precisa dizer: Senhor, eu estou voltando. Me tira do deserto.
Me planta de novo no teu jardim. E se você disser isso com sinceridade, prepare-se. O Espírito virá. Ele vai te visitar, vai te purificar, vai te restaurar e vai te mostrar onde perto de você ainda respira uma dessas 3 igrejas. Ele vai te conduzir de volta para casa. E quando isso acontecer, não se cale. Essa verdade não pode ser escondida. Você conhece pessoas que estão presas no deserto e nem percebem. Pastores que começaram bem e se perderam. Jovens que nunca conheceram o Jesus verdadeiro. Famílias inteiras morrendo em igrejas corrompidas. Agora você sabe. E agora é sua vez de avisar. Compartilhe essa mensagem com quem você ama, com quem você teme perder, com quem você não quer ver se afastando. Essa revelação não é sobre mim, é sobre o corpo, é sobre a noiva, é sobre o céu. O Senhor ainda espera. Ainda há tempo, mas o tempo está se apertando. A separação já começou. O trigo e o joio já estão sendo separados, e a última trombeta não vai esperar por ninguém. Saia do deserto, volte ao jardim, encontre a igreja que ainda é dele, e se prepare, porque o noivo está chegando.